Oi, tudo Oi, bom? voltamos. Hoje nós vamos ver uma parte bastante interessante da lição, que é a lei dentro da aliança. Quando você pensa na lei, Anete, você pensa em qual lei? Bom, eu sou ocidental, né? Então, para começar, a gente pensa na lei como normas, como costumes de um lugar que você vive. Então, por exemplo, se eu vivo em São Paulo, eu tenho a lei de trânsito. Se eu ultrapassar uma certa pontuação, eu vou ter a minha carteira retida. Ou se eu ultrapassar o farol vermelho, eu vou ser multada. Então, eu vejo a lei assim como uma norma. Mas, por exemplo, São Paulo tem a questão do rodízio. Eu saio de São Paulo e vou para Osasco, não tem rodízio. É um costume. Pode ser mudado a qualquer momento. É assim que eu vejo a lei. Muito bem. Já a lei de Deus, não. A Não. lei de Deus não é. Ela não se molda de acordo com os costumes. Deus tinha uma legislação específica. O povo de Israel, naquela época, tinha leis muito próprias, muito particulares e muito específicas. Vamos dar um exemplo. Estilo de vida. Qual que é o próximo? Agricultura, Temos o governo civil. que era teocrático, e temos as relações sociais. E por fim, que é o tema da nossa lição, está embutido, que era a adoração. Posso só fazer uma analogia? Claro. Veja só, a gente falou que as leis de Deus eram diferentes, por quê? E eu citei no começo que eu sou ocidental. O meu pensamento veio cravado no pensamento da cultura grega. Na cultura grega, a palavra lei é normos, de norma, que é o quê? O costume de um local, que pode ser mudado a partir de uma mudança dos costumes e hábitos de época. Como eu citei para vocês a lei do rodízio, que tem em São Paulo e não tem em outro lugar. Para o povo de Deus, a lei em hebraico quer dizer Torá, que significa instrução. Por isso que nós vimos aqui há pouco os tópicos que o Jair apresentou. Quando Deus começou a formar Israel e apresentar as leis através de Moisés, que foi um grande legislador, ele apresentou as leis referentes a todos esses tópicos. E elas são imutáveis, porque elas justamente representam o quê? Elas representam o caráter de Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora, a gente também tem que fazer uma pequena diferenciação na questão de leis específicas. Por exemplo, na agricultura. Na lei de Israel, Deus orientou para que aqueles que tinham terras, aqueles que tinham plantações, que eles não pegassem tudo, deixassem o campo zero. Não. Deus disse o seguinte: se cair alguma coisa no chão, você deixa, porque os estrangeiros, os pobres e as viúvas, eles podem se alimentar. Ou seja, já estava praticando assistência social. Já estava praticando assistência social. Veja, e também havia se eu não estou enganado, de cada 3 anos, o povo tinha que trazer o dízimo. Isso, 3 anos. E também tinha que trazer comida para os pobres, para as viúvas e para os estrangeiros. Ou seja, ninguém passava fome. E a escravidão? A escravidão era vista de uma maneira diferente. Primeiro era ensinado que de preferência não pegasse um hebreu para ser escravo, mas se ele fosse escravizar alguém hebreu, fosse necessário para aquela pessoa que estava sem condições, ela ficaria por 6 anos. A partir do 7º ano era o ano que eles chamavam de libertação. E aí esse hebreu que foi escravo do seu compatriota estaria livre. Forro, como eles usavam a explicação, né? Então a gente vê o seguinte, que Deus tem um plano especial. Se você quiser ler outras coisas, leia o livro de Deuteronômio, leia o livro de Levíticos e Números. E Números, você vai ver uma série de coisas diferentes que eram orientações de Deus para o seu povo. Ok? Até amanhã. Tchau!